E aí, galera, vamos aqui continuar a playlist. A aula de hoje a gente vai começar a ver sobre potencial, né? Então, esses três primeiros conceitos aqui são teóricos, que é, assim, em sua maior parte teóricos, que é energia potencial elétrico e superfícies equipotenciais. E para essa parte aqui, que a gente vai trabalhar mais as contas, né? Para saber qual é a fórmula do potencial para um dipolo, linha de cargas, gerado por uma carga só, por um disco carregado. E essa última parte é um pouco mais conceitual mesmo, mas é só para a gente entender como é que o potencial funciona em um condutor, certo? Então, primeiro, a gente tem que pensar nesse conceito de energia potencial elétrica. Se a gente lembrar lá de física fundamental, a intenção de descobrir se uma força é associada a uma energia, a gente precisa saber se essa força é conservativa. Se ela for conservativa, como é o caso da força elétrica, a gente pode dizer que a trajetória que uma determinada partícula ou carga passa no espaço só vai depender, assim, não interessa a trajetória, só depende do ponto inicial e do ponto final, certo? Então, primeiro, esse conceito de variação de energia potencial, se a gente lembrar, é menos o valor do trabalho, representado por esse W aqui. E, se a gente lembrar de física fundamental, o W ele é o produto escalar entre a força e a distância. Se a gente substituir esse F aqui pela lei de Coulomb, a gente vai ter essa expressão aqui para energia potencial elétrica, entre duas cargas. Certo? O K é a constante elétrica, a gente sabe que vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona. D é a distância entre as cargas e Q, Qzão e Qzinho são as cargas analisadas, né, no nosso problema. Mas esse conceito de energia potencial, por que esse nome potencial? Toda energia potencial, ela meio que tem uma relação entre a sua grandeza de energia potencial e a grandeza de energia cinética. Se vocês lembrarem, a energia mecânica não é nada mais que a soma da energia potencial com a energia cinética. E num sistema em que a energia mecânica se conserve, que é a maioria dos sistemas que a gente estuda, se eu diminuo a energia potencial, significa que eu estou aumentando a energia cinética. Como a gente pode ver aqui, a gente pode deixar fixa essa carga mais Q, aproximar essa carga mais Qzinho até uma distância D. Se a gente soltar, liberar essa carga, a tendência é que ela se afaste, né? Ou seja, vai entrar em movimento. E agora, indo para o conceito de potencial. Seria interessante se a gente tivesse uma grandeza que analisasse algo que não dependesse tanto das cargas, e sim se a gente analisar só o meio em que essa carga seria inserida. E é justamente nesse caso que o conceito de potencial elétrico entra. O potencial elétrico é a energia potencial dividido pela unidade de carga, que seria a nossa carga de teste. Se a gente aplicar a variação aqui, a gente vai ter que variação é estado final menos estado inicial. A gente pode resumir nessa expressão. E aí a gente vai ter que o potencial em um ponto F menos o potencial em um ponto I, que seria final e inicial, é igual a menos o trabalho dividido pela carga. E aí surge, como a gente está trabalhando com grandezas muito pequenas, subatômicas, surge a necessidade de ter uma unidade que facilite nossos cálculos. Então, por exemplo, existe essa unidade volt, que a gente pode utilizar para calcular o campo elétrico, nesses termos aqui, nessas expressões. A gente tem que a unidade de campo elétrico é 1 Newton por Coulomb, e aí a gente tem também que 1 volt vezes Coulomb é igual a Joule, certo? Por que isso? Joule é a unidade de trabalho, Coulomb é a unidade de carga, e a variação do potencial é dada em volt, certo? A gente pode escrever essa relação aqui. Nada mais, nada menos que a gente está fazendo aqui é multiplicar por 1. Como essas unidades V vezes C e J são, digamos, iguais, né? Para o mesmo número. E, da mesma forma, 1 Joule equivale a Newton vezes metro, porque a unidade de trabalho é a unidade de força vezes distância.
cancela os termos iniciais aqui, ou os correspondentes, né? J com J, Coulomb com Coulomb e Newton com Newton. A gente vai ter que esse 1 Newton por Coulomb, que era a nossa unidade de campo elétrico, que a gente viu na aula passada, a gente pode reescrever como 1 volt por metro. E vai ser a que a gente vai adotar de agora em diante. Outra aplicação interessante é calcular energia para partículas subatômicas, né? Por exemplo, elétron, próton. E aí surge essa unidade aqui, que é o elétron-volt. Como o nome sugere, a ideia aqui é movimentar um elétron através de uma diferença de potencial de 1 volt. Então aqui, um elétron-volt, a gente pode separar como a unidade de elétron, que seria a carga do elétron, vezes 1 volt. Só que, como a gente sabe, um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e 1 volt é 1 joule por coulomb. Cancela esse coulomb, essa unidade aqui, 1 elétron-volt, ela equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. E é uma energia, ao invés de a gente trabalhar com esse número muito pequeno, né, trabalhar com essas potências, a gente pode trabalhar diretamente com elétron-volt. Bom, esse ponto aqui que eu destaquei é só para a gente interpretar o seguinte. Passando esse Q aqui, que é a carga, multiplicando, né, essa variação de potencial, a gente pode dizer que o trabalho é dado pela carga vezes uma variação de potencial. Então, se eu tenho um campo em uma região, vamos ver se vocês enxergam essa ideia. Eu tenho um campo elétrico em uma região. Se eu movimentar a carga nessa região, dependendo por exemplo, se eu movimentar no sentido do campo elétrico, eu vou realizar um trabalho. Esse trabalho pode ser negativo, pode ser positivo ou pode ser zero, dependendo dos sinais dessas grandezas aqui. E aí o último conceito, antes da gente ir para as contas, para calcular o potencial em algumas cargas, é esse conceito de superfície equipotencial. Como o nome diz, que poderia ser igual a potencial, ou igual ao mesmo, né? Potencial é o potencial. Então, essas superfícies, elas vão ter o mesmo potencial. Nesse caso aqui, a gente tem uma carga no centro, e aí essas linhas, como a gente lembra, né? Essas linhas tracejadas são as linhas de campo, e as superfícies equipotenciais são essas linhas contínuas aqui, formando esses círculos ao redor da carga. Então, vamos supor que eu pegue uma carga, que está nesse ponto aqui dessa superfície mais externa, e mexa, passeie aqui no espaço e pare novamente na mesma linha da superfície equipotencial. Então, como a gente viu aqui, a variação do potencial é zero, então o trabalho realizado para fazer esse movimento foi zero. Porque, na verdade, o que interessa é a soma de cada componente do trabalho que vai ocorrer aqui. Como eu fui de um potencial x para esse mesmo potencial, por mais que esteja em outro ponto do espaço, isso diz para a gente, né, de acordo com o que a gente viu, diz que não houve trabalho. Na verdade, o trabalho resultante é zero, né? A mesma forma aqui, eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. Percebam que as linhas de campo elas sempre tentam fazer 90 graus com essas superfícies equipotenciais, certo? Eu não coloquei aqui, mas se a gente imaginar, por exemplo, uma placa de cargas positivas, como a gente viu, as linhas de campo elétrico são, por exemplo, indo para a direita, né? Aqui. Então, como é uniforme indo para a direita, as linhas de campo, as superfícies equipotenciais vão ser perpendiculares a essas linhas de campo. E é basicamente o que está acontecendo aqui, só que numa situação que vocês podem encontrar nas questões, né? Bom, aqui são outras configurações, a gente pode dar seguimento. Como seria o potencial gerado em uma carga, né? A gente pode pensar sempre essa ideia de trabalhar com infinitésimos, né? Então, se a gente pegar um infinitésimo do trabalho, ou seja, um diferencial do trabalho, isso vai ser o produto escalar da força, do vetor força,
vezes um infinitésimo de deslocamento, certo? Essa força a gente pode substituir por carga vezes o campo, só lembrar das aulas passadas, e aplicando essa expressão aqui, na verdade, a gente integrar, né, dos dois lados aqui, esse Q ele é uma constante, ele sai da integral, e a expressão do nosso trabalho é Q vezes a integral de um ponto I até um ponto F de E ds, de E escalar ds. Se a gente passar esse Q dividindo aqui o trabalho, como a gente viu nos slides anteriores, isso vira o potencial. Então, a fórmula do nosso potencial é menos a integral de I até F de E ds. E aí, isso pode ser útil quando a gente for, por exemplo, uma vez que seja dado a expressão do campo elétrico, a gente só substitui aqui, realiza a integração e já temos o valor do nosso potencial. Para essa situação, vamos analisar uma situação que a gente já viu, né? Que no caso seria o seguinte: eu tenho uma carga fixa mais Qzão, distanciada de R dessa cargazinha mais Qzinho. Como elas são positivas, a força é se afastando e está se afastando na direção desse R aqui. O que a gente pode pensar? Um jeito de interpretar o potencial. O potencial não é nada mais do que ele está relacionado com a situação em que a gente traga uma carga de um ponto infinito, ou seja, que tenha energia e portanto, potencial zero, até um ponto que a gente queira do espaço. No caso, seria mais próximo, né? Então, para o caso do campo elétrico, a gente tem essa expressão para o campo. Substituindo aqui, como eu disse, vai de um ponto F, que é o que a gente vai querer descobrir, que no caso seria esse aqui, até um ponto lá no infinito. Quando a gente coloca as constantes para fora, né, da integral, que é o Q e o 4πε0, aí a integral dessa expressão, 1 sobre r ao quadrado, é menos 1 sobre r. Substituindo esses limites de integração, aqui vai ficar menos 1 sobre rf, esse menos vai cancelar com esse menos de fora, ficando Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre rf. Que no caso, a gente pode pensar, né, que é kq sobre rf, e outro jeito da gente observar é kq sobre r. Certo? Tenta formular isso ou anotar no caderno. Kq sobre r, que r é a distância entre a carga que está gerando o potencial, né, e a carga que a gente está analisando. Certo? Então, vamos lá. A energia, como a gente viu, é kqzão qzinho sobre d, e o potencial é kq sobre r, que no caso a gente poderia dizer que é d, né? Como a gente viu, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, é isso. A energia potencial, a variação dela, que é menos o trabalho, se a gente, a gente fez aqui força elétrica vezes distância. Mas, se a gente pegar esse trabalho e dividir pela carga de teste, a gente vai ficar com kq sobre d, só que trabalho dividido por carga, como a gente viu, é potencial, né? Então, aqui a gente vai ter que o potencial seria kq sobre d, que d é a distância entre as cargas. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, volta o vídeo, analise no livro e dá certo. Bom, outra coisa que é interessante, de novo, a questão da superposição, só que nesse caso nem é necessário essa ferramenta toda, porque como o potencial é uma grandeza escalar, ou seja, não é uma grandeza vetorial, a gente pode simplesmente, para, por exemplo, calcular o efeito do potencial em ponto P, causado por cada uma dessas cargas, a gente pode fazer a soma algébrica de todos esses potenciais. Como o potencial ele é K, que é essa constante aqui, vezes Q dividido por R, a gente pode colocar o K para fora e fica esse somatório de QI dividido por RI. Nesse caso, a gente vai ter que para cada Q, o R vai ser diferente, então a gente teria que fazer trabalhar com frações, né?
Só que nesse caso aqui, a gente supõe que esse P esteja no centro do quadrado, todas as distâncias de carga até o ponto P são iguais. Então, sabendo essa distância, a gente só precisaria somar o valor dessas cargas, somar o valor absoluto das cargas. Não é, na verdade, é somar o valor sem ser o módulo. Por exemplo, se essa carga for negativa, a gente vai pegar o sinal negativo. Se a carga for positiva, a gente pega o valor da carga com sinal positivo mesmo. Bom, nesse caso que a distância é igual, a gente só soma as cargas e consegue descobrir facilmente qual é o valor do potencial nesse ponto P. Agora, vamos para algo mais interessante, né? Que é o dipolo elétrico. A gente tem essa configuração, a distância entre as cargas, né, é 2A, elas estão inclinadas, essa distância R aqui, do centro do dipolo até o ponto P, está fazendo um ângulo de θ graus, com esse eixo vertical aqui. E bom, como a gente viu, a gente só tem duas cargas para somar o potencial. Para achar o potencial no ponto P, a gente soma esses potenciais. A soma desses potenciais, como eu falei aqui, ó, a gente não vai pegar o valor absoluto, o valor em módulo das cargas. A gente vai pegar com o sinal. Então aqui, fazendo o MMC, vai ter... Na verdade, primeiro a gente evidencia os Qs, o que vai para fora e aqui vai ficar 1 e aqui menos 1, certo? E aí a gente faz o MMC. Aqui vai ficar o produto, né? Aí aqui vai aparecer um R-, esse menos que estava aqui, ele continua, e o R+ que estava aqui, ele vem para cá. Então fica nessa configuração aqui, nessa expressão. Agora vamos observar o seguinte, quanto seria R- menos R+. No caso, vamos analisar o que seria R- e R+ nessa configuração. R+ é a distância da carga positiva até o P, R- da carga negativa até o P, R é essa distância do centro até o P, e no caso aqui, ó, esse A é justamente esse A que a gente tem aqui na distância entre as cargas. E aí vamos observar o seguinte, esse ângulo aqui, θ, como a gente está trabalhando em dimensões muito pequenas, a gente pode dizer que ele é o mesmo ângulo que tem aqui, certo? É uma aproximação bruta mesmo. E aí, se a gente fechasse um ângulo de 90 graus aqui, deixa eu tentar simular para vocês. Aqui vem descendo o segmento, forma 90 graus com essa reta aqui, e a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. E nesse ponto aqui, nesse espaço, a gente teria o ângulo θ. Então, qual seria o R- menos o R+? Seria só essa parte aqui, certo? A gente supõe que se aqui fosse o ponto e o segmento que a gente traçou aqui encontrasse, seria um triângulo isósceles, ou seja, eu tenho R1 aqui e R1 nessa parte, só que ainda teria um restantezinho de segmento aqui, que é justamente a diferença entre o R- e o R+. Como a gente está fazendo a aproximação, essa distância aqui seria 2A vezes o cosseno de θ, certo? Outra coisa, para a gente achar o R- vezes o R+, a gente poderia também fazer uma aproximação que seria R ao quadrado. A gente está dizendo que, no caso aqui, o nosso R- é o R2 e o R+ é o R1, né? Então, R2 vezes R1 é aproximadamente R ao quadrado. E R2 menos R+, é aproximadamente 2A vezes cosseno de θ. Que aqui 2A é a distância entre as cargas. Substituindo na expressão que a gente achou, a gente tem isso aqui. Só que se a gente lembrar, esse produto Q vezes a distância entre as cargas é o nosso momento dipolar, que é representado por essa letra P aqui. E o R ao quadrado permanece R ao quadrado. E o cosseno de θ resulta nessa expressão aqui para o potencial no dipolo elétrico. Agora o plano de cargas, a gente pode fazer aquele mesmo esquema, né, de colocar o K para fora da integral. E aí a gente vai ter que pegar os infinitésimos de carga que estão a uma distância R do nosso ponto que a gente está analisando. A gente vai utilizar aquele truque que é trabalhar com a densidade linear de cargas, que vai relacionar o infinitésimo de carga com o infinitésimo de comprimento. E aí, substituindo, né, a gente vai ter que o dq é lambda dx, só que o lambda, como é constante, ele vai para fora da integral. E o valor de R, como a gente pode ver aqui, o R é uma hipotenusa
desse triângulo aqui, que eu estou fazendo com o mouse. Então, o valor de Rzinho sempre vai ser raiz de z ao quadrado mais x ao quadrado, mesmo que esse x varie ao longo do tempo. Bom, agora, o valor do nosso x ele vai de 0 até Lzão, como a gente pode ver aqui. Agora, basta integrar. Integrando essa expressão aqui, a gente vai ter que é um ln de x mais a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Aplicando para esse limite de integração, a gente vai chegar nessa expressão aqui, utilizando algumas regras de logaritmo. E essa, perceba aqui que não tem mais nenhuma variável, tudo é L e Z. Z é essa distância fixa e L também é a distância fixa da nossa linha de cargas. Tudo isso para a gente encontrar essa expressão bonita aqui para o potencial de linha de cargas. Para o descarregado, a gente vai utilizar o mesmo truque. Perceba que é parecido com o que a gente fez em campo elétrico, né? Mas agora a gente vai trabalhar com a densidade superficial de cargas. E a gente pode relacionar um diferencial de carga com um diferencial de... seria um comprimento do raio, né? É o quanto esse raio vai variando. Mas, bom, substituindo, a gente vai ter que o dV é essa expressão aqui, não é isso? Exatamente. E para achar o V, a gente integra todos os dVs. Tudo que é constante, no caso aqui, vai para fora da integral. Só que esse 2π, que é uma constante, vai cancelar com esse 4π aqui de baixo. Vai deixar só o 2, e como o ε0 já estava aqui, fica o ε0 aqui. Na função que a gente vai integrar, vai ficar R' dr', e embaixo, raiz de z ao quadrado mais r' ao quadrado. Certo? Bom, essa integral aqui é um pouco conhecida. Quando a gente integrar, vai ter uma certa expressão. Quando a gente substitui os valores dos limites de integração, a gente vai ter essa expressão aqui. Certo? E aí percebam que se o R for grande demais, no caso aqui, é como se esse ponto estivesse bem próximo da nossa placa infinita. A gente pode pensar assim, certo? Bom, a gente está se caminhando aqui para o final, mas o potencial em um condutor. A gente pode pensar o seguinte, como a gente lembra, o condutor é só um meio para as cargas se movimentarem. Só que como vai funcionar a grandeza potencial dentro de um condutor? Isso aqui é uma passagem que tem no livro, que diz basicamente o seguinte, qualquer carga que eu colocar no condutor vai se distribuir na superfície, de modo que o potencial seja o mesmo em todos os pontos do condutor. Se vocês lembrarem, o campo elétrico, em qualquer ponto interno ao condutor, ele sempre é zero. E se a gente observar nessa fórmula aqui, se esse aqui é zero, essa expressão toda da integral é zero, isso nos diz que VF é igual a VI para todo F e I que esteja dentro do nosso condutor, certo? E, bom, essa propriedade ela ocorre mesmo se a gente tiver um buraco, que é uma cavidade interna, e até mesmo se dentro desse buraco a gente tiver carga elétrica, certo? E, bom, com essa figura aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Do jeito que o campo está vindo aqui, essas linhas de campo em azul, o que ocorre, né? As cargas elas vão se distribuir de tal forma que as linhas de campo elas entrem fazendo 90 graus com a superfície do condutor, certo? E elas, do jeito que elas se distribuem, como tem na citação, vai se distribuir de modo que sempre o campo elétrico vai ser zero. E como a gente viu acima, o campo elétrico zero significa que o potencial em cada ponto desse condutor é igual, independente do ponto, desde que esteja dentro do condutor. Aí a gente pode pensar, e se a gente estiver analisando um ponto fora do condutor? Bom, aí como a gente viu, essa configuração, se a gente estiver analisando um ponto fora do condutor, é como se toda a carga que existe nesse condutor estivesse concentrada no centro geométrico do nosso condutor. Aqui é uma representação mais simples, né, simplista, que diz, o que está mostrando aqui para a gente? Se eu tenho um campo elétrico vindo nessa direção, as cargas elas vão se organizar na superfície do condutor, de modo a cancelar o campo elétrico dentro desse condutor.
Então, novamente, cai nessa mesma regra, em que todo ponto interno ao condutor vai ter o mesmo potencial. Bom, galera, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato. E é isso. Até a próxima aula.